Estamos aqui hoje na série Cabotagem Brasil, conversando com o superintendente da Login, no Espírito Santo, Wilson Hull, que vai nos falar um pouco sobre o mercado de cabotagem, como que as perspectivas e o potencial da cabotagem no Brasil. Wilson, muito obrigado por ter nos recebido aqui no terminal de Vila Velha, TVV, né? E a gente passar também para o telespectador que a Login, uma das maiores empresas de cabotagem do país hoje, é também a única que é 100% nacional, né? E fala um pouco sobre essa estrutura hoje que a Login tem e o mercado, né? Que a gente está agora saindo desse período de pandemia, as pessoas muito preocupadas com o futuro. Preciso que as coisas voltem a acontecer. Claro. Bem, primeiro um prazer me receber vocês aqui na nossa casa, né, no terminal de Vila Velha, Vitória, do Espírito Santo. A Login tem muito orgulho, né, de ser uma empresa brasileira e operar no mercado de cabotagem brasileiro. A gente acredita muito nesse modal. Vale lembrar também que a Login, além de ser uma empresa de cabotagem, a gente opera também o terminal de Vila Velha, terminal de container no Espírito Santo, através de um contrato de arrendamento com o governo federal. Mas a gente está aqui também para falar do negócio de cabotagem, né? Sim. A Login ela hoje opera rotas no Brasil e no Mercosul através de 6 navios próprios da Login. Mais uma vez, a gente acredita muito no modal. O modal de cabotagem é um modal que tem crescido 2 dígitos por ano já há bastante tempo. Então é um modal que tem apresentado forte crescimento ao longo dos últimos anos. E a gente fica muito feliz em ver um debate acontecendo no âmbito nacional em relação à cabotagem. Desde a greve dos caminhoneiros em 2018, o modal ele passou a ter um foco muito grande pela comunidade, né, brasileira, os operadores de transporte de carga, porque a gente percebeu que em 2018 a gente estava muito refém do modal rodoviário. Para quem não se lembra, né, a gente praticamente paralisou o país durante um mês, em março, se não me engano, de 2018. E um país que tem uma costa de 7 mil quilômetros. E a gente com uma costa de 7 mil quilômetros, a gente pouco explorado ainda, a gente passou a ser um modal bastante visto, né? Muitas empresas começaram a nos procurar, inclusive, porque desconheciam completamente o modal de cabotagem, né? E não viam a cabotagem como uma alternativa de transporte para abastecer suas empresas com os insumos e para escoar os produtos acabados, o produto acabado. Então, assim, ali foi um marco muito importante, mas o modal ele já vem com um crescimento ao longo dos últimos anos, né? Além disso, além de a gente ter essa costa, né, bastante rica, né, navegável, é um modal mais eficiente, mais barato, menos poluente. Você retira muitos caminhões das estradas brasileiras e a gente consegue conectar polos produtivos no Brasil com bastante agilidade. E com bastante segurança, inclusive, né? A carga ela é menos chacoalhada, não tem perigo, o risco de roubos é muito menor. Você protege pessoas, né, nas estradas, retirando aqueles caminhões. Desgaste nas rodovias, desgaste também, além dos acidentes, né? E você polui muito menos, porque você tem, através de um modal muito mais menos poluente, o transporte de grandes quantidades de cargas de uma vez só. Então, assim, é muito bom a gente poder ter a oportunidade de falar um pouco sobre o modal, falar um pouco mais sobre ele, num momento tão especial, onde o governo acabou de protocolar na Câmara dos Deputados um projeto de leis chamado BR do Mar, está sendo denominado BR do Mar, e que agora ele vai passar por uma ampla discussão no Congresso e posteriormente no Senado, e a gente com uma expectativa muito grande que esse debate seja rico, e que no final a gente tenha de fato um novo marco regulatório para o setor que contribua ainda mais para que esse setor cresça e de fato seja um setor que atenda os brasileiros, né, no ponto de vista de logística do Brasil. A gente chama de cabotagem o transporte marítimo através de uma embarcação entre 2 portos dentro de um mesmo país. Então, por exemplo, quando a gente carrega um navio de Santos para Manaus e transporta carga entre o Porto de Santos e o Porto de Manaus, isso a gente chama de cabotagem.
Sim. Quando a gente faz, por exemplo, Manaus, Vitória, é um transporte marítimo que a gente chama de cabotagem porque ele transitou dentro do mesmo país. Mas na Login a gente opera também na Argentina, então a gente também faz rotas no Mercosul, além dos transportes aqui dentro do país. Certo. A questão importante também é que quando se discute hoje, né, está em pauta no Congresso e na mídia, né, a questão do teto dos gastos e o avanço das obras de infraestrutura para o país crescer. Claro. Né? E na cabotagem parece que esse custo é muito mais baixo, você não tem que pavimentar a rodovia, né? O mar já está pronto, né? Então, quer dizer, os portos precisam se desenvolver e você tem também uma participação de capital privado. Claro. E pelo que tudo indica, existe um grande interesse nacional e internacional nos nossos portos, né? Porque o Brasil hoje é um grande exportador de alimentos, de commodities e de outros produtos que começa a desenvolver na nossa pauta, né? Muito legal. Né? Assim, a gente não tem a estrada, mas a gente, como você mesmo falou, a gente precisa de ter portos eficientes para operar o modal e os navios que vão atracar e desatracar nesses terminais. Né? Então o setor também, eu acho que ele alavanca investimentos na infraestrutura portuária brasileira, uma vez que, de fato, a cabotagem tomando corpo, né, e crescendo no país, vai exigir portos mais eficientes, mais modernos, e que, consequentemente, vão atrair investimentos ou privados, né, ou públicos ou estrangeiros, nesses negócios em específico. Como é o caso aqui do terminal de Vila Velha. O terminal de Vila Velha, a gente está posicionado no Porto de Vitória, que é um porto que a gente entende que tem vocação para o negócio de cabotagem. E o terminal de Vila Velha, por exemplo, passará por fortes investimentos, né, no curto prazo, para se transformar num porto mais competitivo e, consequentemente, atender essa região no qual ele atua de forma mais eficiente com navios de cabotagem. Certo. Uma das vedetes agora do incentivo para a cabotagem é a questão do ICMS do bunker, né? Explicar para o telespectador, o bunker é o combustível. Né? O bunker é conhecido, né, como bunker, é o combustível que alimenta os navios. E tem um dado interessante, Almir. No negócio de cabotagem, o combustível representa aproximadamente 35% dos nossos custos. Então, movimentos no qual existem do governo estadual, por exemplo, do Espírito Santo, que fez ontem, inclusive, uma proposta, um projeto de lei encaminhado para a Assembleia, de redução de 17% para 12% a alíquota de ICMS no bunker, eu não tenho dúvida que essa é uma ação que atrairá novas linhas e movimentos de navios de cabotagem para o Espírito Santo. Uma vez que os navios que estejam passando pela costa do Espírito Santo vão se sentir atraídos para abastecer aqui na região. A gente fica muito feliz com essa notícia, é algo que a gente espera de fato que aconteça, mas que também não pare por aí. O nosso sonho, né, o que a gente espera de fato é que essa alíquota seja reduzida ainda mais. E por que isso, Almir? Porque a arrecadação com ICMS de bunker de navios, ela é praticamente irrisória hoje, no Espírito Santo, por exemplo. Sim. Uma vez que não existem praticamente navios que abastecem no Espírito Santo. Sim, até pela posição no litoral. Pela né? posição e também, enfim, por uma série de questões. Sim. Então, assim, o governo está abrindo mão de nada, porque hoje ele não tem uma arrecadação. E assim também funciona, por exemplo, em Santos, que é um grande polo de abastecimento de navios, etc. Mas como a cabotagem, o movimento ainda é muito pequeno, a arrecadação do governo é muito baixa com esse tipo de tributo. Então, a gente precisa que isso continue sendo debatido, que essa alíquota continue sendo reduzida, e a gente entende que a região que se propõe a fazer uma medida dessa, ela ganha muito mais, né? Ela ganha com novos negócios, ela ganha com a atração das linhas, com investimentos numa estrutura de retroárea para abastecimento, com terminais, empresas irão se instalar naquela região, porque lá vai existir linhas de navegação. Nós vamos num rápido intervalo, voltamos já.
Voltamos à nossa entrevista com o superintendente da Login, no Espírito Santo, Wilson Rolle, falando sobre o desenvolvimento da cabotagem no Brasil e também um foco aqui para o Espírito Santo. Falando um pouco agora sobre a desestatização da Codesa, que é um processo que está em pauta do governo federal. E o que isso pode trazer de benefícios aí para o Porto de Vitória, né? Boa pergunta, Almir. A gente acompanha muito de perto esse processo, né, que o governo federal começou a propagar no Brasil. O Espírito Santo foi escolhido e a Codesa, a Autoridade Portuária do Espírito Santo, foi escolhido como piloto para esse projeto de desestatização das autoridades portuárias, no entendimento de que aqui é uma autoridade portuária um pouco menor e mais estável, né, do ponto de vista financeiro. A gente acredita muito que isso é um caminho para se desenvolver a estrutura de portos do Espírito Santo, uma vez que você tende, num ambiente privado, a não ter todas as amarras que o ambiente público brasileiro possui. Veja que o processo de dragagem do Porto de Vitória, ele demorou 20 anos para sair do papel. Nos últimos 20 anos se discutiu, se executou o projeto, mas a gente não usufruía daquele novo calado. Isso aconteceu agora, neste ano de 2020. Porque não tinha homologação. Porque não precisava às vezes de pequenos itens, né, de homologação, burocráticos, licença, uma pequena obra, algum ajuste em sinalização. Isso demorou 20 anos. Então, é impossível de uma atividade econômica ter esse tipo de gargalo. Não pode, né? O mundo evolui muito mais rápido, né? O mundo globalizado não espera. Então o Porto fica para trás. Então eu acredito muito que um novo modelo possa ser construído e um novo modelo possa ser implantado, né? Então a gente acompanha de perto, junto com a autoridade portuária, junto com a nova diretoria. A gente ainda não conhece o modelo desse processo de desestatização, estamos em vias de conhecê-lo. E a gente espera que esse modelo atenda, né, as empresas que estão instaladas no Porto e ao redor que são impactadas pelo Porto, que traga mais dinamismo, traga mais infraestrutura, mais agilidade para o Porto, que a gente de fato se transforme num porto competitivo, né, do ponto de vista global, porque a gente não compete com o Porto do Rio, do Bahia, a gente está competindo aqui com portos de fora também, né? O Brasil, o Porto faz parte de toda uma cadeia logística e econômica do país. Então a gente está ansiosos para conhecer isso. Integração com ferrovia, tem uma perspectiva de uma ferrovia? Hoje, né, o Porto de Vitória ele se conecta com a ferrovia Vitória-Minas. De fato, essa ferrovia ela foi pouco explorada, esse trecho, né, que conecta ao Porto de Vitória, que não para a mineração, ele foi pouco explorado nos últimos anos. Sim. Existe uma série de projetos para a retomada dessa operação no Porto de Vitória via ferrovia, né, através de produtos cirúrgicos, carga geral, container. Então, assim, de fato, a ferrovia, para mim, é o futuro do porto, né? A gente não pode imaginar um porto hoje sem uma conexão ferroviária e dependendo 100% de uma rodovia, né? Os volumes ficam muito mais robustos, né? Muito mais, menos poluentes e muito mais flexíveis na ferrovia. Então existem projetos, já fizemos alguns pilotos este ano aqui no Porto de Vitória, inclusive. Temos operações hoje, a gente retomou a operação ferroviária, mas a gente ainda precisa crescer bastante junto a uma operadora ferroviária, uma VLI, uma Vale, para desenvolver projetos nesse sentido e conectar de fato Vitória, a Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, através de ferrovia. E o antigo projeto que tinha ligação de BR-101 direto aqui com o TVV? Esse é um projeto que a gente acompanha. 477, né? Da 477, é um projeto que a gente acompanha junto ao DENIT. O acesso do Porto de Capoaba, né, às BRs, ele ainda é muito deficitário, né? A gente depende, por exemplo, aqui da ponte de Aribiri, que é uma ponte que já demonstra necessidade de mais cuidados. E a gente trabalha institucionalmente, junto ao governo federal, ao Ministério da Infraestrutura, ao DENIT, para que esse acesso seja concluído. Talvez seja um bom momento agora que o foco a cabotagem, a navegação. Não tem como pensar o futuro deste porto sem isso, Almir. Sem a ferrovia, sem um melhor acesso, sem uma estrutura de dragagem, sem um porto competitivo. Então está tudo conectado. Wilson, por final só falar, parabéns pelo desempenho do balanço do primeiro trimestre, foi bastante
favorável, né? Mesmo dentro de um processo de pandemia, né? Da Login. Sem dúvida. Trabalhamos forte, se reinventamos, inovamos e a gente vai sobreviver a essa crise e vamos sair dela, inclusive, melhores. Eu queria te agradecer, né? Pelo seu tempo, pelas colocações. Só no final, perspectivas aí. Olha, Almir, eu estou bastante otimista com o momento que a gente está vivendo. É claro que esse ano foi um ano atípico, né, por conta da pandemia, mas a gente já começa a ver uma luz no fim do túnel, a gente já começa a ver, de fato, o governo federal, o Ministério da Infraestrutura, a Secretaria de Portos olhando com bastante atenção para o Espírito Santo. Uma série de projetos estão na pauta e a expectativa é a melhor possível, né? A gente acredita no país, acredita no modal e eu tenho certeza que este é o futuro para o Brasil.